boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Por Cento. Aqui, Diego Gil, ao meu lado, elegante demais nesse blazer azul. Yuri Barbosa. Fala, Yuri, tudo bem? Tudo bem. Convidado hoje, hein? Peso, hein? Peso, muito network, muito conhecimento. Um cara realmente que está despontando. Referência aqui no Brasil em recorrência. Vocês não sabem, às vezes, o que é recorrência. Tem gente que tem dúvida, sabe? O que é perpétuo, o que é lançamento, o que é recorrência. Dentro desse mercado, essas nomenclaturas se confundem. E o convidado de hoje, ele não só vai esclarecer, ele vai mostrar as vantagens que esse mercado, que esse tipo de oferta que chamam-se de recorrência tem. E que você possa hoje, aí que está olhando, entender como que você pode crescer com o seu negócio com menos esforço. Que, por sinal, eu vejo que está ganhando força, né? Porque o jogo da LTV... né, tá sendo mais falado pelas empresas, né? Lançamento perdendo força, né? ROI cada vez mais caro, menor, lead mais caro e a recorrência ganhando essa força. Então, o momento que a gente trouxe o convidado, né, é apropriado. Eu costumo dizer, acredito que duas coisas que estão ganhando muita força no Brasil. Aí eu puxo sardinha para mim, né? Estruturação de time comercial e closers, que é o que eu faço. E recorrência. E arrasta para cima. Senhoras e senhores, com vocês, grande Pedro Quintanilha. Seja bem-vindo, meu irmão. Pedrão. Mano, que veio hoje com a barba, o cabelo na régua, acabou comigo. Todo mundo. Hoje eu vim. Desculpa, pessoal, eu vim direto do golfe. Hoje. Pô, Diego, tá desarrumadão, hein? Hoje, mas eu sou elegante até desarrumado. Pedrão, seja muito bem-vindo, tá, cara? Valeu. É um privilégio te receber aqui. Queria abrir mesmo para passar para você assim um pouco de você se apresentar para as pessoas terem uma noção do que você e a sua empresa hoje representa aqui no mercado, a referência que você é nessa questão da recorrência e poder até já entrar e explicar um pouquinho o que é esse negócio de recorrência. Eu tenho uma recorrência, mas sei que eu posso aprender muito com você. Fica à vontade aí, cara. que legal, cara. Então, assim, eu gosto de dizer que eu acredito que o mundo precisa de mais líderes felizes e em paz. Pô, top. Eu acredito que o modelo de recorrência, ele, por mais que em algum nível ele possa ser visto até como algo mais complexo num primeiro momento, e isso é uma questão, muita gente, e é interessante, né? Muita gente que tem recorrência não recomenda pessoas a começar com recorrência, o que eu acho curioso, né? Estranho, um pouco estranho. E por conta desse aspecto que às vezes se cria em torno, uma mística que se cria em torno desse tipo de modelo de negócio, né? E a gente vem com um trabalho já há bastante tempo. A minha empresa tem 10 anos, então a mentalidade empreendedora fez 10 anos no ano de 2023. Então, né, quebramos aquelas estatísticas do Sebrae, né? Legal. Pô, passou do primeiro ano, tá bom demais, né, no Sebrae. Então, assim, 10 anos de empresa, consolidando, nós somos uma consultoria, então nosso trabalho todo é consultivo, então nosso modelo de negócio ele se configura basicamente em 3 níveis, que é o te mostro como fazer e acompanho e faço com você. Então, essa perspectiva é como a gente configurou o nosso modelo. E todo o nosso trabalho ele vai para ajudar pessoas desde do marco zero, a concepção da ideia de um produto de assinatura, até o processo de escala e crescimento desse produto e atendendo nos nossos níveis mais altos de relacionamento, grandes players do mercado digital, principalmente, e do mercado corporativo em algum nível, para esse processo para produtos de assinatura, tá? E aí, já pegando o gancho da sua pergunta, né, o que diferencia, né, qual que seria a diferença de perpétuo, lançamento e recorrência? Quando eu vou dar uma palestra, eu resolvo isso com um slide, né? Eu mostro pra galera e falo assim, ó, vamos acabar com essa dúvida com um slide. Aí eu mostro basicamente o seguinte, de um lado a gente tem as formas de vender e do outro lado a gente tem a forma de cobrar. Então, lançamento e perpétuo são formas de vender. Se você abre e fecha a oportunidade de vendas, essa é a configuração de um lançamento, né? Você avisa que vai acontecer aquele momento de compra, você abre a oportunidade de compras, costumeiramente chamado de abrir o carrinho, né? Ficou meio que curioso, carrinho vem de e-commerce, né? Umas paradas meio... E pegamos isso aí, ficou dentro do linguajar do mercado digital, você abre a oportunidade de compra e você fecha essa oportunidade de compra em um determinado momento. Se você faz isso de uma assinatura, você está fazendo uma abertura e um fechamento de uma recorrência. E o perpétuo é o quê? Nada mais é do que um produto sempre aberto. A oportunidade de comprar aquele produto está sempre disponível. Então a gente tem perpétuo e lançamento como formas de você vender o seu produto.
e a recorrência como forma de cobrar. Então, se você cobra uma anuidade, né, cobra o acesso, onde está a mudança do pensamento? Né? A mudança está em mudança da posse para o acesso. Então, se você cobra 1 ano, é uma recorrência. Isso tem renovação? É uma recorrência. Se você cobra mensalmente, mensalidades, é uma forma de você cobrar. Você tem planos semestrais, trimestrais. Então, se a gente parar para pensar, a recorrência é algo que não é tão novo assim, né? Ela está presente na nossa vida o tempo todo. Se a gente olhar a fatura do nosso cartão de crédito, a gente vai ver quanta coisa recorrente a gente já cobra. E aí eu vejo, muitas vezes, dentro do mercado digital, essa coisa como se fosse assim... a novidade do mercado é a recorrência. E a gente já está tão imerso dentro dessa realidade que a gente nem, às vezes, para pensar. E aí, para mim, o ponto está em onde aqui, né? De virada, né? É a gente entender que você tem uma oportunidade, muitas vezes você já tem um produto que ele já é um potencial produto recorrente, mas você, pelo fato de ainda não ter percebido essa oportunidade, mantém ele com uma venda única. Você, inclusive, perde a chance de poder vender ele mais caro dentro do formato da venda única, que também é um formato para você vender a recorrência, o lifetime, né? Então, seria o produto para sempre, né? E que normalmente vai estar ali atrelado a 3 ou 4 vezes a mais da sua anuidade, né? Então, se a gente fosse pegar dentro de um padrão de mercado digital, a gente está falando de aquele produto que você vende a 997, que também é uma coisa curiosa, né? Tudo no mercado digital acaba tendo 7, né? E aí, aquele produto que você vende a 997, se você vende ele 997 e o cara tem acesso para sempre, você está perdendo a chance de vender, por exemplo, o acesso para sempre por 4.000, por exemplo, que seria o equivalente a 4 anuidades se você tivesse transformado ele simplesmente em uma anuidade. Então, de forma bem objetiva, a recorrência está presente dentro da nossa realidade, do dia a dia, mas, infelizmente, dentro do mercado digital, ela precisa ser ainda disseminada, democratizada, desenvolvida e apresentada. Inclusive, esse é um dos meus papéis, assim, né? Eu acredito que eu sou um evangelista da recorrência. Não, dentro dessa perspectiva. É bem interessante isso, né? Porque, por exemplo, você pega uma Netflix da vida, que é uma recorrência tradicional. Quantas pessoas deixariam de assinar uma Netflix se por um acaso ela tivesse que pagar todo mês? Esse mês eu não vi nada, então eu não vou pagar mais. Sabe? Ou paguei esse ano, ou esse ano eu não quero ver. Então a recorrência a gente acaba esquecendo, aquilo vai ficando no cartão às vezes, quando quiser usar tá lá, mas eu percebo que muitas pessoas têm medo da recorrência por acreditar que, nossa, então tem que criar algo que esteja sempre tendo algo muito novo para manter as pessoas lá, e até tudo bem, é correto que você tenha algo que faça sentido crescer. Sim. Mas pode ser simples, não pode, Pedro? Pode ser coisas simples, né? Porque a gente normalmente costuma associar a recorrência à necessidade de entrega de conteúdo. E acaba sendo por a correlação direta, normalmente, por uma recorrência ser uma coisa de Netflix, né? Então eu tenho que ter, para eu ter essa resposta, eu tenho que ter a Netflix do meu mercado, então, né? Essa normalmente é a pergunta. Só que se a gente entender que recorrência é acesso, isso muda um pouco de figura. Um exemplo prático é o seguinte: o meu escritório, por exemplo, é um escritório alugado, o escritório da minha empresa, né? Então a gente tem lá o escritório alugado, 30 pessoas trabalhando e tudo mais, e parará. Legal. Eu pago aluguel todo mês, né? Vocês já tiveram escritório alugado aí? Já. Vocês pagavam direitinho todo mês? Pagava? Pagava. Pagava aluguel todo mês direitinho. Quanto de conteúdo o locatário ele entregava, né? O cara que você alugava lá, ele entregava pra você? Nada. Nada, né? E o meu lá também não entrega, cara, conteúdo nenhum pra mim todo mês. Mas eu pago e continuo pagando. Por quê? Que é uma recorrência. O acesso ao espaço. Porque eu pago pelo uso, pago pelo acesso. Então, se a gente entender que a recorrência é acesso e não necessariamente o conteúdo, isso começa a mudar de figura. A gente começa a ir para um espaço de começar a pensar e refletir o seguinte: por que essa pessoa paga esse acesso? E aí a resposta pode vir. Rapidinho, desculpe te cortar. Aí a resposta pode vir atrelada a conteúdo, ou não. Entendi. Existem várias formas de fazer isso, né? Exatamente. Você falou alguma coisa? Boa. Não, dá um exemplo. Eu pago Netflix, eu pago Amazon Prime e eu pago Disney Channel. Qual foi a última vez que você viu um filme? Não, o que eu mais uso é Netflix, mas eu não lembro qual foi a última vez que eu entrei no Disney Channel. Mas tá lá, tipo assim, quando eu precisar, eu vou acessar. Então, vou pegar dentro desse exemplo o Amazon Prime especificamente.
tá? O Amazon Prime é interessante. Você recebe conteúdo lá, né? Mas de forma prática, o que você está pagando é conveniência. É. Porque você paga para frete grátis em primeira instância. Também, frete, Não é? tem um monte de coisa, né? Benefícios de gaming, tarará, e tem outras coisas que você recebe ali. Eles então, zeraram o jogo, né? dentro dessa perspectiva, a gente não necessariamente está pagando o conteúdo. Entendi. O conteúdo é até um bônus, entende? E é vendido como um bônus, inclusive, né? Boa. E aí, de forma prática, a gente está pagando o quê? A conveniência, sacou? E existem formas também simples, né? Por exemplo, uma das coisas que me fez... Antigamente, quando eu tinha minha recorrência lá do Clube do 1%, eu fazia uma entrega por mês. Eu até gosto. Sim. Mas comecei a ver que tava a minha disponibilidade ali não era para estar naquele produto ali ainda. Tá bom. E o que eu fiz? Eu lembro que eu cheguei, eu vou fazer uma live, que eu gosto de fazer. É bom para receber pessoas novas. Essa live me dá vários cortes também que são importantes para aquecer. E ao mesmo tempo, essa live ela não fica salva. Ela vai para um acervo de conteúdo que vai lá para o Clube do 1%. Então eu junto 3 coisas em uma só, ou seja, eu conecto as pessoas, eu tenho bons cortes e eu consigo estar dando sempre um conteúdo que daqui a um ano a pessoa entra lá, ela tem uma biblioteca de acesso, então tudo, e você vai organizando tudo. Isso fez a coisa ficar com um bom conteúdo para mim e conveniente e que não tomasse muito meu tempo. Mas eu queria ouvir mais de você, dentro do que pode se permitir, você vai falar, não, tem que pagar o Pix. Aí eu falei, pera, a gente conversa depois. Mas, dentro do que for permitido, quais são algumas outras ideias que fazem realmente as pessoas se manterem engajadas e realmente ter um índice de renovação, que é o que se espera, que a gente sabe que a taxa, ela às vezes cai bastante, já vi médias de renovação de 40%. O que é uma média normal, o que é uma média boa e o que pode se fazer nesse meio? Que inclusive esse negócio da taxa é justificativa para muita gente não fazer recorrência, né? É caro manter pessoas lá dentro. Muita gente fala isso. Eu acho que se você for parar para pensar, caro é você não ter uma recorrência de forma objetiva, né? Porque vamos imaginar que você tem uma taxa, sei lá, pequena, 10% de renovação. Vamos imaginar isso. Vamos pegar esse cenário. Uma taxa baixa de renovação de uma anuidade, tá? Então, imagina que você faz um lançamento de um produto recorrente. Aí você faz lá o famoso 7 dígitos, né? A galera de vocês conhece as linguajares aí, né? Dos 7 dígitos, né? 1 milhão de reais naquele espaço de tempo. E esse produto é um produto recorrente. Você fez lá a sua campanha, provavelmente investiu os seus 200, 300 mil reais para isso, né? Em alguma campanha, né, melhor, seria um cenário excelente, você investiu 100 mil. Vamos imaginar que você investiu 100 mil, ROI de 10, né? Beleza. Você investiu 100 mil, fez 1 milhão. Beleza? Rodou, passou um ano, aquele produto não recorrente, você vai ter que fazer outra coisa com ele. Você vai ter que lançar de novo, você vai ter que vender outra coisa para aqueles caras e tudo mais. Aquele produto tem uma renovação, e essa renovação dá 10%. Você acabou de ganhar mais 100 mil. Sem fazer nada. Absolutamente nada, só pela renovação. Entende? Então, é irrazoável o cara... Se ele tivesse, sei lá, 0,5% de conversão já seria lucrativo. Você entende? Porque ele não está fazendo nada, absolutamente nada. Então, dentro dessa perspectiva, né, aí a gente parte do princípio seguinte, beleza, se eu tenho interesse que essas pessoas renovem, eu vou precisar me preocupar com isso. E aí é onde vem uma coisa que para mim é interessante desse formato de pensamento, de recorrência, que acaba puxando a gente para produtos melhores. Porque você começa a realmente se preocupar mais com a entrega do produto. Porque existe um interesse agora que não é só o interesse inicial de venda. Existe um interesse que essas pessoas continuem. E partindo do princípio, né, puramente comercial e capitalista aqui, existe interesse que elas continuem, logo eu tenho interesse que elas alcancem os resultados prometidos para que elas possam querer continuar. Né? E isso me puxa para desenvolver melhor o produto, isso me puxa para entregar melhor isso, né? O que o rapaz no bastidor falou, né, esses dias? Pô, comprei seu programa lá e a galera do CS não para de me ligar, né? Cara, é um interesse o quê? Objetivo comercial, né? Por que a galera do CS não para de ligar? Porque eu quero que ele avance. Porque eu tenho interesse que ele progrida, porque eu tenho interesse que ele continue, porque o meu interesse não está no dinheiro dele agora, o meu interesse está no dinheiro dele sempre.
E é legal você falar isso, né? Porque as pessoas às vezes se sentem naquela, não, mas você tem que se preocupar só com a transformação do seu cliente. Claro que você quer se transformar, até porque também, vamos lá, isso volta em dinheiro também, você tem um negócio. É um negócio. Você está fazendo isso para ter um retorno. Agora, é lógico que é bonito você ver a transformação, mas se você não tiver esse pensamento de falar, bom, eu ganho mais dinheiro quando transformo esse cara. Então, sendo você mais bonzinho ou menos bonzinho, o valor do dinheiro vai botar você para cima para ajudar mais pessoas. Isso é fato. Sem eu dúvida. gosto desse pensamento. E você tem uma equipe ali que também você está gerando mais empregos ali dentro, Perfeito. você tá construindo um negócio. Então, assim, óbvio, né, gente? Existe todo o impacto social, positivo e tudo isso é bom, é importante a gente trazer esse lugar, né? A gente vive um negócio que ele é cheio de aspectos dos nossos princípios, inclusive das minhas crenças particulares, né, de desenvolvimento das pessoas. Por exemplo, a gente tem lá o quadro dos mestres da recorrência no nosso escritório, que tem a foto dos nossos clientes. Então, quando a gente celebra uma venda, a gente não está celebrando a venda, a gente celebra um novo assinante, aquela nova pessoa que tá entrando na nossa empresa e que a gente vai poder cuidar dela, que a gente vai poder ajudar ela. É consequência. E o dinheiro, ele se torna uma consequência. Agora, a gente não pode perder essa dimensão e entrar num mundo de unicórnios e coelhinhos voadores de que, eu vou mudar o mundo e aí? E a estrutura do seu negócio, a sua família? Até porque a maioria das pessoas que entram no mercado digital estão buscando uma vida melhor para suas famílias, estão buscando crescimento pessoal, prosperar financeiramente. Não tem nada de errado nisso. Não, perfeito. Pedro, me fala como começou, de onde você veio, né? Quem é o Pedro? Eu posso só travar uma que isso aí vai acabar entrando, que é uma pergunta que eu acho que é muito importante, que a gente falou antes, que é o seguinte: Pedro, quando se fala em recorrência, a gente vê muito, por exemplo, no meu caso, aqueles produtos menores, a gente deu o exemplo aqui de Netflix, mas quais são os tipos? Acho que você me falou basicamente, elencou uns 4 que você consegue distinguir tipos de recorrência, porque até porque as mentorias de alto valor, na grande maioria semestrais, também não deixam de ser uma recorrência. São. E quais outros modelos você pode trazer? Aí a gente pode entrar nessa questão pessoal. Muito bom. Boa pergunta. Cara, existem vários modelos, dentre eles clubes, produtos físicos, serviços diretos, softwares. Tem essa dimensão de produtos de assinatura que é uma gama muito grande. E dentro do mercado digital de infoprodutos, ou seja, produtos de conhecimento, que acaba sendo, né, o subnicho, a coisa mais específica do trabalho, que seriam produtos educacionais, eu gosto de separar em 4, que são portal, o portal de conteúdo, né? O que seria o portal de conteúdo? Seria a Netflix do meu mercado. Normalmente tickets mais baixos, com muito conteúdo, muito material, uma biblioteca e um acervo grande, e aí você trabalha aquilo ali normalmente como uma porta de entrada e as pessoas começam a conhecer o seu trabalho a partir dali. Então, portal seria o que costumeiramente as pessoas vão chamar de recorrência, é um dos formatos possíveis de se trabalhar recorrência. O segundo deles é a comunidade online. Se a gente pegar um exemplo específico, o Pedro Sobral, que é um rapaz muito bom em tráfego, um gestor de tráfego muito eficiente, um cara que cresceu muito no mercado digital, ele tem uma comunidade de destaque, né, que é a comunidade Sobral, Subidos e tudo mais, tem até um próprio nome, né? E o Pedro, por exemplo, ele criou essa comunidade dele a partir de um grupo do Facebook, né? Eu gosto de usar esse exemplo porque o que era a comunidade dele no início? Era uma aula de graça no YouTube, e um grupo fechado no Facebook para você ter acesso às gravações dessas aulas de graça no YouTube. Obviamente, depois isso foi ganhando desdobramentos, isso foi se tornando um negócio multimilionário, que é o caso dele, né? E ele conseguiu construir uma coisa muito legal, derivando ali. Mas a comunidade online é isso, é um grupo fechado, acesso a um grupo fechado do WhatsApp, grupo fechado do YouTube, acesso ao seu Instagram pessoal, acesso ao seu, sei lá, OnlyFans, sei lá, sacou? Tipo, seria uma comunidade ali já com os interesses diferentes do normal, né, de outros, né? Não necessariamente de conteúdo, mas de entretenimento também. Então tem esse lugar, o lugar das comunidades, do grupos de pessoas reunidas em torno de um tópico específico, tá? Aí você tem os modulares, modular mais acompanhamento. O que seria o formato modular mais acompanhamento? É o formato que costumeiramente a gente chama dos cursos online, com uma estrutura, uma metodologia, que você pluga algum tipo de acompanhamento, suporte, atualização ali, para que isso possa justificar a continuidade dessas pessoas com você. Então, você pluga uma live toda semana, ou toda 15 dias, ou todo mês, algum tipo de entrega a mais,
para trazer esse lugar, ou até mesmo agregar uma comunidade a esse processo, e aí você consegue ter um programa modular que dá uma estrutura para a pessoa e dá uma justificativa de continuidade. O Revolução da Recorrência, o meu programa, ele está nesse formato. Tá? E a gente tem o que eu chamo de mentorias, ou seria grupos de mentoria, mentoring, masterminds, né? Que seria esse processo de mentoria continuado, atrelado a uma metodologia, ou atrelado a um especialista, ou atrelado dentro desse ambiente high ticket, vamos dizer assim, que são normalmente programas que você vai cobrar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 por mês, né? Equivalente aí, sei lá, 20 mil por ano, né? Produtos de 30, 50, 100 mil por ano, né? E você vai ter aí mais ou menos essa casa, é onde você tem mais acesso àquele especialista, né? Seria uma perspectiva de venda de acesso, experiência e contatos mais próximos. Então, eu gosto de elencar esses 4 formatos como os formatos mais lucrativos. Se pudesse, né? precificar esses 4, né? Antes de entrar naquela pergunta, como que ficaria, não sei se tem, mas como ficaria uma hierarquia de preço? Poderia dar, assim, por exemplo, um portal ele vai ficar na casa dos 9 aos 50 reais por mês, em média, e aí você pode anualizar cada um desses preços, tá? Vou falar mensal, seria o valor das parcelas ou do preço por mês, tá? De 9 a 50 reais por mês o portal, você vai ver alguns lá nas 79, né? Você vê alguns portais indo um pouquinho mais, a 100 reais por mês, seria um teto talvez dentro desse lugar. Comunidades, você vai ver de 50 reais para cima, então 50, mais ou menos, 50, 100, 200 reais por mês, 300 reais por mês. Você vai ver nos modulares... Desculpa. Você vai ver nos modulares 100 reais para cima, então seria tipo 1.000 reais por ano, né? 100 reais por mês, 200 por mês, 500 por mês, ali até uns 1.000 reais por mês. Alguns programas mais específicos, com mais entrega e tudo mais. E aí você vai ver nos tickets mais altos, mentorias, tickets de 1.000 reais por mês para cima. Você tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 por mês, que vai dar nessa casa aí entre 10 mil por ano a 100 mil por ano. Por aí. Então seria mais ou menos essa estrutura hierárquica de preços que a gente vai ver. Lógico, né? Sempre vai ter uma coisa ou outra que destoa, tem livro de medicina a 4.000 reais, né? Então você sempre pode ter alguém que pega e quer quebrar esse padrão em algum nível, mas a tendência de mercado que a gente vai olhar, observando, é nessa casa. Perfeito. Então, voltando aí ao que o Yuri falou, né? Eu acredito que você trouxe que você está fazendo 10 anos de empresa. E nesses 10 anos, eu não sei se sempre o foco foi recorrência. Eu acredito que você tenha passado também por outras estruturas, mas como foi, eu acho que esse começo, né? E por que você segmentou realmente a recorrência? Foi por uma oportunidade? Porque, honestamente, se você for perguntar, Diego, você conhece alguém que concorre comigo, especialista em recorrência? Fala, não, eu não conheço. Então, às vezes, também a pessoa fala, estou vendo que isso aqui é bom, é um marzinho, né, azul, que eu estou indo e vou surfar. Como é que foi esse início e essa virada? Legal. Essa história é um pouco longa. Eu vou resumir aqui, vou tornar ela um pouco mais curta, tá? Cara, eu venho de Cabo Frio, litoral do Rio, né, de uma família de comerciantes. E eu sempre ouvi minha mãe falando que não queria filho roçando umbigo atrás do balcão de loja. Isso é uma característica curiosa, porque apesar dos meus pais serem comerciantes e, de alguma forma, né, empreender poderia ser uma primeira opção para mim, mas não foi. Não foi, né? Eu ouvia sempre, a vida no comércio é difícil, é dura, e você abre mão de muitas coisas, sabe? Então, não tive uma inspiração para empreender. Também nunca tive oposição, no sentido, você não vai empreender, nem tenho nenhuma história muito triste nesse lugar para contar, né? Venho de uma família mediana, meus pais se esforçaram muito para eu ter bons estudos e tudo mais, fui fazer faculdade, fiz um pouco de sistemas de informação, não gostei muito, depois mudei para administração, normalmente é um curso genérico, né, mais abrangente. A gente conhece bem. Sabe bem essa história, né? Você terminou? Terminei. Mais um pro time. Tá vendo? Pergunta, tu foi fazer pensando que seria empresário, descobriu que estavam ensinando a ser empregado? Lógico que não. Fui porque eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu também não fui nessa tua mentalidade do empresário. Eu sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria, né? Mas não sabia o que eu queria da vida, Eu cara. fui assim, pô, administração pra me ensinar a ser um empresário. Cheguei lá e me ensinaram a ser um empregado. De forma prática, cara, o que eu queria mesmo era fazer teologia. Né? Isso aí é uma outra história que tem a ver com questões da minha fé.
E aí eu fui aconselhado pelos meus próprios pais em relação a não entrar nesse lugar por algumas questões particulares minhas e tudo mais. E eu acatei aquilo ali, fui ser autodidata nessa coisa da teologia aí. Eu sempre tive essa coisa muito forte de... eu queria ser missionário e tal. Tem um lugar desse. E isso depois acabou conectando com o negócio de um jeito, né, interessante até, né? Mas naquele momento eu não sabia realmente o que eu queria, estava descobrindo isso, né? Em administração eu comecei a gostar de consultoria, questões de projeto, aí comecei a me engajar em projetos de consultoria, empresa júnior, coisas desse tipo. Então eu fui gostando dessas coisas. Depois eu encontrei o mercado digital, eu não gosto de dizer acaso, porque eu não acredito em acaso, né? Mas eu estava fazendo um curso que não tinha nada a ver com isso, foi um curso de despachante aduaneiro aqui no Rio. Nada a ver, mano. Aí. E nada a ver comigo, inclusive. Isso é 1% mesmo. Então, assim, aí na sala com a galera, o pessoal falou sobre um site de compras coletivas, que era o Peixe Urbano. Estava começando, e começou no Rio. Eu lembro. E aí a galera falou, comentando na sala, olha, tem um site assim, assado e tal, diferente, olha, a gente compra e ganha desconto. Eu achei aquilo maravilhoso, cara. Eu olhei e falei assim, cara, eu quero fazer um negócio desse na minha cidade. E aí eu fui para Cabo Frio para fazer um site, voltei nesse idas e vindas desse projeto de despachante aduaneiro aí, eu acabei voltando para fazer o site de compras coletivas em Cabo Frio. Chamei 2 amigos, meu cunhado e um outro rapaz. Isso aí já tem uma dica boa, cuidado com sociedade com cunhado. E aí, cara, eu chamei e aí o meu cunhado ia ser o comercial, eu ia pegar esse marketing, essa coisa do digital que eu fiquei deslumbrado, e esse amigo era um cara de tecnologia que fazia sites, né? E aí, cara, um mês lá, o projeto não vingou, a gente achava que ia botar a página no ar e ia vender e não aconteceu. E isso me empurrou para o mercado digital. Eu falei, pô, cara, tem mais coisa aí. Tem coisas interessantes aí. Eu fiquei fisgado pelo digital. E aí eu fui fazendo essas associações. É lógico, né? Depois que passa o tempo, a gente olha e liga os pontos com muito mais facilidade, assim como Steve Jobs conta, né? Mas eu fui vendo o seguinte, que essa coisa da consultoria, mais o aspecto do interesse pelo digital, foi me empurrando para esse lugar. Eu estava querendo casar, trabalhava na prefeitura, querendo casar, nesse bolo todo aí, e buscando um projeto para me engajar que pudesse me dar uma grana a mais. Esse colega que fez o site, ele me deu uma oportunidade. E a oportunidade dele foi o seguinte, ele tinha um classificado de, tipo uns guias locais, chamava Guia Forte o nome. Ele era uma página, tipo as páginas amarelas online, né? Isso, legal. 2010, logo assim que eu tinha acabado de me formar, 2011, por ali. E aí ele foi e falou assim, cara, eu tenho uma proposta para você. Eu falei, não, mentira, não foi para mim. Ele me ligou para fazer uma proposta pro meu cunhado, porque o cunhado seria o comercial da parada, entendeu? Aí eu falei, cara, me dá a proposta para mim, eu quero. Aí ele falou, não, você tem... Ele até falou isso porque eu lembrei disso. Ele falou assim, não, você tem faculdade. Era uma coisa meio que... É para vender, entendeu? Isso aqui. Aí eu falei, cara, eu tô precisando de grana. Eu tô começando vou casar, meu minha filho. casa, eu quero casar, eu preciso de grana. Tempos que a faculdade era uma coisa assim, né? O cara do irmão, você já fez faculdade. Sabe? Tipo, e aí eu falei, cara, eu preciso. O que é? Aí ele vem aqui no escritório. Eu cheguei no escritório dele, sentei com ele e ele falou, olha, eu tenho uma proposta para você. A proposta é a seguinte. As empresas que eu indicar você para ir, você vai ganhar R$30 e eu ganho 50. Era R$80 por ano o negócio, o classificado dele lá. As empresas que você for por você mesmo, você ganha 50 e eu 30. Aí eu virei pra ele e falei assim, tô rico! E ele riu, cara. Só que ele deu uma risadinha de deboche pra mim, sabe? Aí eu, filha da mãe, cara, esse cara não tá acreditando em mim. Engraçado, deixa eu fazer um parênteses, que eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que vai remeter a isso. Que eu ia falar, o fato de você ter sido filho de comerciante, você se comunica muito bem. É muito clara a sua expressividade, o seu tom, é muito seguro. Sempre foi assim? A tua criação ajudou a ser assim ou você desenvolveu isso? Eu desenvolvi, cara. Eu sempre fui comunicativo, tá? Sempre. Eu sempre fui conversador, eu era um nerd bagunceiro, sabe? Eu sempre fui
Eu sempre fui nerd, sempre gostei de coisa de nerd, RPG, livro, não sei o quê. Sempre gostei dessas paradas meio viagem, quadrinho. É um perfil atípico, né? Porque eles são mais introspectivos e você sabia ser um e cara eu era amigo da galera Naruto, da escola, entendeu? Então, tipo, eu sempre fiquei nessa interface. Então, eu acredito que eu acabei desenvolvendo isso. Ao longo do caminho, assim, desenvolvi também no meio da igreja com jovens, adolescentes, né? Então acabei desenvolvendo isso, interesse por leitura e coisas desse tipo ajudou bastante, sabe? E aí, o que aconteceu nesse momento que ele me deu essa oportunidade? Cara, eu peguei aquilo ali e ele me mandava em uma empresa, eu ia em 10. Porque eu olhava assim, cara, eu vou... E eu fui estabelecendo, assim, sem muita técnica, eu fui estabelecendo as minhas metas. Descobri uma habilidade ali. Eu chegava com um panfleto, assim, que só tinha frente, mostrava pro comerciante lá, olha, tá, aqui funciona assim, uma página na internet. E aí eu já estava estudando coisas do digital, então... Pô, você sabe que é importante? Você tá na primeira página do Google e eu usando coisas que eu estava estudando como argumentação de venda. E aquilo ali meio que encantava. Acho que talvez o brilho no olho, né? A vontade de trabalhar que eu tinha ali, aquilo de alguma forma encantava os caras do comércio. E, cara, eu comecei a vender muito. Eu dobrei o salário que eu ganhava na prefeitura em 10 dias. Olha. Fazendo vendas, e aí e o esforço que eu fazia era o seguinte, eu acumulava meu horário de almoço, então, ou seja, eu comia no próprio posto de saúde lá que eu trabalhava, comia para acumular o horário de almoço, sair 2 horas mais cedo, porque era 2 horas de almoço, e conseguir ter mais tempo para vender na rua. E me determinei a não voltar para casa sem pelo menos uma venda todo dia. Isso é muito bom, essas metas mínimas assim, que alcança. Quantos anos, Pedro, nesse momento? Cara, era 2011... Eu tinha 22, 23 anos, isso. Ou seja, eu gosto de fazer essa pergunta porque você vê que por trás do sucesso que você tem hoje, tem uma base de um cara que era jovem fazendo o que a maioria dos jovens não quer fazer. Se esforçar para fazer algo que vai além do que foi pedido, né? Porque a fama do digital fazer dinheiro rápido, em muitos casos realmente acontece, não vou falar que não, mas quase sempre acontece por trás de uma pessoa que tem esse tipo de mente, que tem essa busca. É por isso que acontece, né? Não é porque... É isso aí, cara. Se eu for fazendo uma leitura para trás, né? Eu queria crescer. Essa era a parada, entendeu? Tipo assim, eu tava disposto, cara, a pegar para fazer aquela oportunidade ali e outras depois que foram surgindo e que eu fui cavando, inclusive. Dentro da própria prefeitura, eu cavei uma oportunidade para começar um projeto digital lá dentro. A gente fez, chamado Bom Cabo Frio, Banco de Oportunidade Municipal. Foi o que eu considero, inclusive, o primeiro caso de sucesso assim, online. Legal. A gente empregou 782 pessoas na cidade. Me marcou isso. Sem onerar em nada os cofres públicos, cara. Senão você não saberia o número. E o projeto, ele acabou por questões políticas. Um cara chegou para mim uma vez e falou assim, ó, esse projeto, ele tá dando dinheiro para alguém ou só beneficiando as pessoas? Caramba, já trabalhei no governo. Tipo, bizarro, entendeu? Aí eu falei, só beneficiando as pessoas. Ele falou, então esse projeto vai acabar assim. Foda. Então, tipo, e aí isso foi gerando várias coisas. E foi construindo algumas coisas também em mim. Tipo, cara, não quero me envolver com nada de governo, essas paradas, tô fora disso, entendeu? Entendi. E aí fui abrindo, Passei né? por isso. Como que surgiu a recorrência em si, né? E já voltando para aquela sua pergunta, enfim, dentro dessa trajetória tiveram várias outras coisas. Antes de voltar nela, então, 2 perguntas que eu acredito serem importantes. Tá. Qual que foi o seu ponto de virada? Se teve algum momento que realmente onde você falou, cara, foi a melhor decisão que eu já tomei de negócio na minha vida, ou o maior sucesso, ou aquilo que fez talvez o que você mais se orgulha de falar, cara, aqui foi aonde eu senti que foi a minha mudança. E a outra pergunta é, o primeiro milhão com quantos anos? Tá. O primeiro milhão com 30 e o ponto de virada eu não consigo enxergar um objetivo, cara. Eu acredito que a nossa vida ela é feita de marcos e processos, sabe? Eu não consigo medir para você assim, foi aqui que... Talvez esse ímpeto inicial do desejo de casar e buscar viver uma vida diferente, sabe? Sim, peguei. Pode ter sido um primeiro ali, mas depois tiveram que haver outros. Perfeito. Sabe? Então, eu acho que talvez esse aspecto foi o interesse pela consultoria, talvez, sabe? Tipo, porque foi
eu vou olhando a união de vários pontos que vão dar porque às vezes, em algum momento, há ou um momento de, seja por um grande insight ou uma grande dor. É o que eu lembro de você, da história do pão de coffee. Você comendo pão de coffee break escondido no banheiro, fala, nunca mais vou passar por isso, e o cara muda. Você teve o teu casamento, que foi uma coisa que foi muito forte pra mim. Eu tive meu momento também em 2018 de, cara, tô num déficit da minha vida, devendo, quebrado, caramba, o que eu faço? E foi mas enfim, voltando então para a questão da recorrência, como é que entrou isso então, digital e recorrência? Foi assim, no ano de 2011 aconteceu uma coisa, eu recebi de um amigo um vídeo do Flávio Augusto, do Geração de Valor, que era o primeiro vídeo que ele fez, que ele fala dos princípios visão, coragem e competência, que é meio que a base da mentalidade empreendedora. E ele citava sobre mentalidade empreendedora, ele falava sobre isso. E aí eu peguei e registrei o domínio, mentalidadeempreendedora.com e .com.br. Falei, isso aqui vai me servir algum dia. Vou fazer alguma coisa com isso. Guardei. Visionário. Em 2011 isso. E me encantei por aquela mentalidade, por aquela visão do Geração de Valor. Aí, um pouquinho antes até, agora eu não vou lembrar ano, porque tá escuro para mim, se foi antes ou se foi durante esse período, tá? Mas teve um ponto ali que teve um cara muito importante nessa jornada, chamado Davidson Carvalho. Esse cara é um grande mentor, é um grande amigo meu, e é um cara que trabalhou por anos com o Flávio Augusto e trabalha ainda, mais de 25 anos com o Flávio. E esse cara, foi 2008 isso, na casa dele, em Curitiba, ele estava num projeto em Curitiba, eu fui para um congresso da igreja com os meus pais. E aí ele falou, cara, vocês vão ter que vir aqui em casa, não sei o que, tarará. Eu tinha essa coisa do desejo missionário já antes de tudo isso aí. E ele plantou uma semente ali. Ele falou assim, cara, existe a possibilidade de você cumprir isso, né? Isso que você chama de propósito de vida, que é coisa desse tipo, né? Não sei se era essa linguagem que ele chamava, mas essa é a leitura do que eu lembro do que ele me falou. Através do empreendedorismo. Que era uma palavra, cara, empreendedorismo, construir um negócio, você se tornar um empresário. É possível ter isso. E ele me falou do Flávio lá em 2008. Cara, eu trabalho com um cara que ele é visionário, que ele tem não sei o quê, e que ele, pensa o bem das pessoas, e que ele é um cara que, tem ali valores e tudo mais, entendeu? Que valoriza a família, nananana. Várias coisas que sintonizavam com o que eu acreditava, né? Eu namorava a Flávia nessa época ainda. E aí aquilo ali me deu uma abertura, assim, tipo assim, empreender não precisa ser igual o que acontecia igual a novela, com seus pais, o que acontecia ali naquele momento, sofrido, não sei o quê, o comércio, pode ser diferente, sabe? Ali, eu acho que ali pode ser um ponto, pensando bacana com vocês, né? Ali pode ter sido um ponto desse de, cara, essa semente, sabe? É possível. É possível. Okay. E beleza, aí trazendo essa história, né, pra mais próximo aqui, legal, tive esse insight, ali vi o vídeo do Flávio, não sei o que, tararara, e aí eu comecei a buscar e ficar ali atrás do GV, vendo, consumindo, comentando, me engajando, né? E aí chegou uma hora que o Flávio falou assim, o GV vai entrar numa nova fase. Fase 2, ele chamou. Essa fase 2 é o seguinte, eu vou sortear, inicialmente era isso, alguns jovens que são engajados com essa causa do GV, para poder vir para Orlando para passar um tempo na minha casa e não sei o que, tereréu. Caramba. E aí, cara, olha só que legal. Eu fui agraciado com a burocracia do Brasil. Por quê? Porque pelo fazer sorteio tinha que envolver caixa econômica, tinha que um monte de coisa. E aí o Flávio falou, olha, tem uma burocracia aqui, eu não posso fazer sorteio, então eu vou escolher. Eu vou escolher 10 jovens que de alguma forma são engajados com essa causa do GV, e esses jovens que eu vejo algum potencial de liderança. Esses eram basicamente os 2 critérios. E aí, ele começou a fazer uma seleção. E eu fui um dos pré-selecionados. Quantos iam? Eram 10. Okay. Eu fui um dos 30 pré-selecionados, aí, e foi assim, cara, foi um negócio muito poderoso, porque eu estava na pós-graduação, fiz pós na SPM, de Marketing Design Digital. E aí eu tava na pós-graduação, um sábado, aqui no Rio, sobe a janelinha do Facebook assim, oi Pedro,
E eu tinha mandado várias mensagens pro Flávio, ele não me respondia. Ele era até meu amigo no Facebook, que tinha possibilidade, como eu conheci antes, né? Ele tinha aceitado lá, mas nunca falou comigo. E aí eu mandava mensagem, eu quero que você seja meu mentor, não sei o que, muito parado assim, tá ligado? E aí um dia ele abre a janelinha ali, ele fala, oi Pedro, e manda um texto. No meio de 2 milhões de pessoas, o GV tinha 2 milhões de pessoas só, na época, você foi pré-selecionado e para isso você precisa preencher isso aqui, que era tipo uma aplicação. Imagino. Era um formulário que ele perguntava tudo, cara. Desde, sei lá, posicionamento político, religioso, não sei o que, tudo da tua vida ali. Você gostava de esporte, você não gostava. E eu não gosto de futebol, né? E uma das coisas era o negócio de ir pro Orlando City e tal, né? Eu não botei, cara. Eu botei que eu gostava de basquete. Sacou? Porque, pô, se o cara me perguntar o nome de um jogador lá, eu tô frito, né, cara? Então, assim, eu fui... Cara, ou seja, né? Muita gente fala, vou falar futebol, porque o cara é conectado com o clube. Você já tava olhando já Mano, cara, muito legal. Eu pensei isso. assim, cara, eu vou ser brutalmente honesto aqui em todas as minhas respostas, botar o que eu acredito, porque se de alguma forma tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, quem fala a verdade precisa ter memória. Então, vambora, vamos seguir na parada. Perfeito. E aí, o que rolou? Aconteceu um evento chamado GV Top, que ele abriu num webinar. E, cara, esse webinar foi assim, lotou o evento em questão de minutos. Caiu o servidor de verdade na parada. Ele fez lá um negócio, lotou o Teatro Bradesco. Isso foi em 2014. E eu e Flávia, minha esposa, a gente ficou de 11 da noite até 1 da manhã para conseguir comprar o ingresso. A gente comprou o ingresso. Eu não sabia se eu tinha sido selecionado, porque ele falou, mandei a parada e ele não me respondeu mais. E ele falou que não podia contar para ninguém. Eu não contei pra ninguém e também não fiquei puxando o cara, porque eu fiquei pensando... Cara, minha cabeça entrou no parafuso. Tipo assim, pô, mas se eu puxar, o cara vai dizer que eu tô... Aí ele vai falar, agora não vai mais. Né? Tipo, era chato, cara. Mano, eu fiquei assim, cara... Se eu não tô, prefiro não saber agora. Mano, já era. Aí, e fui pra esse evento, paguei pra ir lá. Quando eu cheguei lá, eu fiquei com um sentimento muito ruim. Por quê? Porque eu vi a galera que era conectada com o GV com um crachá diferente, escrito GV Sauro. E eu era um GV Sauro também. Raiz, né, cara? Porra, raiz já não tinha, né? E os caras estavam indo meio que pra um camarote, pra um lugar lá. E eu na galera, mano. E aí eu fiquei mal, eu já... Caraca, não fui escolhido e não sou do GV Sauro. Várias... Pô, não quero mais, vou parar de seguir o GV. Pô, brincadeira esse negócio, cara. Aí, enfim. Iludir, vou parar de seguir. Aí, quando eu cheguei na parada lá, teve essa hora de anunciar quem tinha sido chamado, né? E, cara, o primeiro que ele chamou fui eu. Aí tu falou, chupa, GV Sauro! Diretamente de Cabo Frio. Cara, e por uns, sei lá, 3 segundos eu pensei assim, quem de Cabo Frio, né, cara? Caramba. Cara, ainda pensei assim, porque eu já tinha... Já tinha tirado, nem... Não sou nem do GV Sauro. Provavelmente ele já falou, entendeu? E aí lá ele falou e foi uma surpresa pra mim. Aí, tanto que tem um vídeo lá, eu maior cara de bobão, assim, tal. E, cara, ali foi um grande ponto de virada. Legal. Foi um excelente ponto de virada essa viagem, porque foi minha primeira viagem internacional. Eu me mobilizei pra tirar passaporte e essas paradas. A gente foi, tudo pago por ele. Ficamos uma semana lá e na sala da casa do Flávio Augusto, em 2014, ele fala uma coisa pra gente que estava ali. Ele falou o seguinte: todo modelo de negócio que cresce e se desenvolve, ele é fundamentado em 3 pilares: margem, recorrência e escala. Quando ele falou isso, eu abracei esse negócio. Eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. Margem eu tenho. Eu vendo serviço, eu vendo consultoria. Mas eu vendia consultorias pontuais, projetos. Mas margem eu tenho. Serviço tem uma boa coisa. Naquele momento ali, para a realidade de Cabo Frio, que eu vivia, eu já estava ok. Eu não vou dizer que eu estava bem. Não estava bem. Morava no Jardim Esperança, que é um bairro periférico e tal, mas eu já tinha minha casa. Tinha investido na pós-graduação, deixei de comprar um carro para poder investir na pós-graduação. Então, eu estava fazendo escolhas baseadas no meu crescimento e já estava ganhando um dinheirinho melhor do que a maioria dos meus colegas, tá? E aí, quando ele fala isso, margem, aí ele fala escala. Eu falo, eu vendo produtos digitais. Uma das coisas que eu comecei a fazer com o site Mentalidade Empreendedora era
divulgar cursos de outras pessoas, como um afiliado. E aí eu já vendia produtos digitais, não com grande tração, mas já fazia vendas. Então eu tenho escala, tenho essa possibilidade. Então o serviço, eu estou em teto na minha agenda, né? Estava prestando bons serviços, tinha contratos ok, mas tinha um teto de crescimento. Produto digital, tenho escala. E recorrência? Eu não tinha nada. E ali eu virei. Ali, em 2014, na casa do Flávio Augusto, eu falei, eu tenho que voltar, eu tenho que ter alguma coisa de recorrência. Aí a primeira coisa que eu virei foi os meus serviços. Eu abri um grupo de mastermind, eu comecei o contrário. Antes de vender um infoproduto recorrente, eu abri um grupo de mastermind, que é o Mentalidade Master, existe até hoje, tem 9 anos esse grupo. E tenho clientes há 9 anos lá, inclusive o Juvenal Valentim, que é sócio do Thiago Nigro, lá do Grupo Primo, ele é membro do meu grupo desde o início. Então, assim, foi toda uma virada de pensar o negócio que aconteceu ali. Aí eu abri o grupo de mastermind, comecei a buscar me engajar em projetos de assinatura, prestando consultorias, que era a minha especialidade, olhando para esse lugar. E aí mergulhei para estudar sobre o tema, conheci algumas pessoas relacionadas, né? Então, Automatic Customer, conheci Aaron Ross, conheci vários players que têm esse trabalho de recorrência, alguns que estão até um pouco famosos, o Aaron Ross, por exemplo, de o Receita Previsível dele, né? Então, como eu tinha também acesso a alguma coisa de inglês, eu acabava pegando algumas coisas que depois foram vindo, né, para o Brasil. Aquela mulher que escreveu Membership Economy, né? Que eu esqueci o nome dela agora. Robert Kellman. Kellman Baxter. Robbie Kellman Baxter, que escreveu Membership Economy, recentemente escreveu Forever Customer. Então, assim, foram materiais que eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a ver, comecei a olhar um movimento também do mercado americano ali, conhecendo mais profundamente, entendendo players do mercado americano que estavam com os seus fundamentos de negócio em assinatura, né? Normalmente software, né? Eu não tinha nada de software, mas comecei a ficar atento a isso. Eu falei, poxa, o que eu posso agregar de software, né, no meu negócio? E aí, como eu sabia vender como afiliado, eu comecei a me associar a alguns softwares como afiliado. E aí eu comecei a receber receita recorrente de venda de assinatura de software dentro do meu negócio. Então eu comecei a fazer alguns movimentos orientado para esse lugar da recorrência, mas ainda sem um produto. Eu nem considerava ensinar sobre recorrência. Ah, você é um ensinador da recorrência. Não, eu pensei eu vou usar esse negócio, eu preciso fazer o meu negócio se tornar um negócio de recorrência, né? E aí fui construindo um modelo de negócio fundamentado nisso. E aí a chave de começar a ensinar para recorrência aconteceu da seguinte forma. Eu fui seguindo a trilha e com os infoprodutos eu segui o padrão ensinado por Érico Rocha e a galera, de um modo geral, de lançamentos. Eu comecei a seguir o padrão nos infoprodutos, eu não virei para recorrência. Isso foi porque eu não pensei sobre isso. Instalou para aquilo. Não. Tinha serviços recorrentes, tinha algumas assinaturas ali embaixo, mas os programas, os cursos, de um modo geral, que eu já estava trabalhando, eu não virei para isso e fazia lançamentos no meu negócio. Então, lancei um produto chamado Acelerador Digital, que foi uma metodologia fruto da minha pós-graduação, que basicamente validava produtos, né? Era uma metodologia de validação de produtos mais rápido. 4 semanas o cara testava uma oferta, sabe? Então ajudava ele a pesquisar, explorar o mercado e tudo mais, achar uma oferta e validar ela em 4 semanas. Era basicamente esse o entregável. Fiz uma carteira de clientes, mais ou menos uns 500 e poucos clientes disso. Fiz um evento ao vivo, 2015. E aí, em 2016, eu fui fazer a mesma coisa, só que maior. E aí foi onde eu errei. No final de 2016, eu fiz um evento em São Paulo, 250 pessoas, quase 300 pessoas. E eu apostei todas as minhas fichas na venda do Mastermind, que era a minha recorrência. Qual era o ticket na época? Na época era 40 mil por ano. Há um ano atrás eu tinha vendido por 25. E vendeu legal. Tava a galera lá.
Eu fiquei com medo de falar o preço, inclusive. Olha que interessante. Eu tinha meio umas A oferta mais alta, entendeu? assim, do nada, sai de 25 para 40 Aí naquela depois- época. Não, cara. então, não. Isso no de 25. No No de de 25, 25, eu entendi. fiquei com medo de falar Mas o eu preço. acredito que a primeira oferta high ticket, né, de qualquer pessoa, acho que dá aquele cagacinho. Tá, e pô, 25 naquela época, cara. Dá aquele, Era high tipo ticket assim, mesmo. Caraca, entendeu? velho, 25 E aí depois, um ano depois, eu fui fazer o de 40 e fui, cara, estufei o peito, falei 40 mil, eu vi aqueles caras fazendo no palco, né, com flip chart e tal, e pá, 40 mil e, cara, não vendeu nada. Cara. Vendeu 3, eu esperava 30, vendeu 3 e foi interessante porque 2 ficaram inadimplentes. Nossa. Então, basicamente, eu tive que pagar a conta daquele evento e limpar o meu caixa. O que você acredita que foi o ponto de maior aprendizagem? O que você errou ali, né, cara? Que você vai falar assim. Errei muito de coisa. Eu simplesmente olhava o externo e queria replicar, sem saber o que estava por trás. Eu meio que ficava olhando e falando, já sei o que é que faz aqui, eu já sei, sabe? Tu acha que foi a vaidade? Eu acho, com certeza. Orgulho, achar que já sabe. O Achar 25 que já foi tá... tranquilo. O cara faz um evento daquele, respirou, 40 vai ser mole. Tô estourado, só eu achava, falo tipo, do Agora, pô. tem uma coisa que é legal trazer uma observação, que a gente teve também em entrevista com um teste aqui, e eu gosto sempre de inconscientemente eu vou mapeando os padrões. Você vê que assim, né? Existem as pessoas que estudam muito, como você falou, tem um nerd, é aquele cara que, né, ele é perfeccionista demais e nunca age. No digital ele tem medo da câmera, ele não faz nada, fica vivendo de curso. Sim. Vai para uma mentoria, se esconde. Agora, o que eu acho legal na postura dele, que era a postura também do teste, é assim, pessoas dispostas a arriscar, e vai errar, como errou agora, mas estão sempre olhando o fundamento assim por trás das coisas. Nesse momento ele não olhou, ele apanhou. Mas tu vê que desde o início, cara, recorrência, preciso estudar isso aí. Preciso entender desse negócio. Não é... Eu tenho o peito de arriscar, mas eu tenho ciência que eu preciso ter uma base para fazer isso. É uma combinação poderosa de sucesso, cara. E poucas pessoas, que geralmente são extremos, né, cara? Eu tenho um nerd com medo de aparecer e arriscar. Sim. E eu tenho o cara que vou tacar tudo aqui, mas faz tudo de qualquer jeito, não tem resultado e vai culpar que o mercado é ruim. Né? Aqueles coaches que fizeram, né, um final de semana e vou fazer e não sabe ajudar ninguém, não vai ter cliente. Vou resolver a tua vida, mas eu não resolvi nem A minha, pois é, eu acho isso bem admirável, mas enfim, é só para trazer uma consideração que Legal. quem está escutando tem que ver as características de alguém de sucesso. Sim. Entende? Isso, você vê, são padrões de quem veio já. Por mais que você tenha tido muito sucesso no digital, você já era um cara acima da média antes, entendeu? Você já tinha lá a tua casa, já faturava acima, estava fazendo uma pós, então assim, não foi vindo nada. Não. As pessoas acharem que é mágica. Foi uma construção o tempo todo, né? E a gente continua na construção. E aí o que aconteceu em 2016 que pra mim foi... Ali eu tive um aprendizado grande. 2 aprendizados bem grandes, assim. O primeiro deles foi... A recorrência salvou meu negócio. Porque eu limpei o caixa, literalmente, da empresa. Era 300 mil reais aquele evento, naquela época, 2016. E, enfim, não negociei um monte de coisa em hotel. Pô, noob mesmo, assim, tipo... Demos mole em várias coisas, de custo, em termos de custo. Então, o custo foi muito alto para aquela realidade. Limpou o caixa da nossa empresa e aí vieram as renovações. Quando vieram as renovações, que deu aquele fôlego para nós, de alguns meses, né, 2 meses basicamente, aquilo ali ali foi uma virada grande. Porque eu cheguei para... Eu, Dudu e Flávia tivemos uma conversa até de ponto assim, sabe? Pô, nadamos e morremos na praia, né? Foi esse sentimento, entendeu? Nossa. Porque a gente veio construindo, honrando... E acostumou só a crescer, né, cara? Crescendo. Acho que foi o primeiro tombo, e foi um bom tombo. Foi, cara. E aí, naquele momento ali, eu pensei em desistir. Com o Dudu e Flávia, choramos e foi uma discussão. Cara, o que a gente quer? É isso mesmo. Aí, vários pensamentos. Eu tinha aquela crise de, querer ser missionário. Será que é Deus que tá me resistindo? Eu entrei nessa vibe, entendeu? Cara. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Deus não quer esse caminho pra mim. Entendeu? Eu entrei nessa noia. Olha e só, aí, interessante. a virada foi o seguinte. Cara, vamos parar de pensar em qual é o próximo produto que a gente vai lançar e vamos passar a pensar em como a gente pode servir melhor o nosso cliente. Essa foi uma grande virada do meu negócio.
como eu posso servir o meu cliente? Vamos entender isso. E aí eu fui ver que o evento tinha sido poderoso, cara. As pessoas tinham sido transformadas. Eu tinha tido bons feedbacks a respeito do evento. A entrega do evento foi muito boa. Só que aquela oferta não era para aquele momento. Estava desalinhada. Estava desalinhada ao público. Não tinha fit, oferta e público. Aí eu fui começar, tipo, sabe, foi abrindo. Aí ali a gente criou o nosso programa de mentoria, a Mentoria Makers. A Mentoria Makers foi criada nesse momento como uma alternativa de eu pegar aquelas características que eu tinha que eram boas, que era esse cuidado, essa instrução direta e tudo mais, e fazer uma coisa que ninguém estava fazendo no mercado na época, que era, ao invés de vender curso, vender um acompanhamento para as pessoas. Ticket na época? R$6.000, R$1.000 por mês. Oh, excelente. E meu alvo era 21. Tanto que o mestre da recorrência, a gente pegou várias coisas assim e foi trazendo, né? E eu sou nerd, né? Então tem vários easter eggs nas coisas que a gente faz. O mestre da recorrência é alguém que faz 21 mil por mês. 21 era o preço do meu custo operacional. Então minha meta inicial era 21 clientes na mentoria, pagando R$1.000 por mês naquele programa. E aí eu tive a oportunidade de instruir aquelas pessoas de perto. E aí, cara... Aí você conheceu o seu cliente. Aí eu conheci meu cliente, a gente começou a ter um monte de caso de sucesso maneiro. Eu comecei a criar realmente a minha comunidade, entendeu? Com pessoas que atribuíam a nós a instrução. E aí veio, cara, nessa galera, veio o Rodrigo Lourenço, que tá até hoje, cara. O cara sonhava em ter 10 alunos, tinha 10 alunos, sonhava em ter 100, tem mais de 25 mil alunos, caminha com a gente até hoje, né? Aí veio o Cícero Eisenberg, que era um consultor que, fez lá seus 100 mil na parada e depois construiu uma outra empresa e se desenvolveu. E foi vindo, cara, uma galera. Alguns caras, inclusive, hoje são conhecidos no mercado. Vinícius Loureiro, da agência B42, né, que é da Academia do Autismo, que é referência na área de autismo. Veio o Ale Nogueira, que é referência em marketplace, fez evento para mais de 4 mil pessoas nessa área, com o Magazine Luiza, Americanos, cara, tudo querendo patrocinar o evento do cara, fazendo o patrocínio do evento do cara, sabe? Deixa eu fazer só um adendo que é importante, que eu falo isso muito na minha audiência, vou pegar um gancho seu. Pessoal, muita gente que está querendo começar no digital, você vê a importância de você, às vezes, começar com uma mentoria. Pode ser uma mentoria não tão longa, mas primeiro, você pode vender sem ter trabalho nenhum de gravar nada. Segundo, você sente o que fez o seu cliente comprar, como que você está fazendo a sua entrega, se está bom, se não está. E pode ter certeza que por melhor que você seja, você vai aprender muito durante a sua primeira turma. E isso faz com que você aprenda o que você pode gravar depois. Sim. E você tem uma intimidade. Eu lembro que a minha primeira vez que eu fiz uma conexão de entrega, eu dei entrega individual. Na época falando de sedução, assim, mas eu fui na vida das pessoas. Foram quase 50 pessoas que eu atendi individualmente. Então, um trabalho do caramba. Mas como eu aprendi sobre pessoas, sobre o meu público e como as coisas prosperaram dali para frente. Então, é um excelente começo, além de você ter a possibilidade de ter um ticket maior. Estou te dando ao vivo, estou perto de você, eu vou estar te acompanhando. Então, é uma estratégia vencedora, né, em relação a isso. Mas, Pedro, continuando nessa pegada, aí você veio nessa rampa crescente, aí você começou cada vez mais perceber como que você pode ser melhor nesse campo da recorrência. Ali a gente começou a empilhar resultado. Ali foi o ano de 2017, foi assim, até metade de 2017 a gente já tinha feito o resultado inteiro de 2016. Morava na casa da minha mãe. E seguir crescendo. E dali a gente foi dobrando o negócio cada ano e viemos realmente numa rampa de crescimento. E aí, olhando para esse lugar, o que o meu cliente quer? O que ele precisa? Como eu posso servir ele melhor? E aí a gente foi estruturando a nossa esteira de produtos orientada ao cliente e não mais tô a fim de lançar não sei o quê, eu tô precisando fazer uma venda aqui de alguma coisa, sabe? Nesse lugar. Aí foi um crescimento, a gente começou a ter um crescimento sustentável. Legal. E hoje, na sua empresa, no seu business, que eu acho que, cara, já foi muito enriquecedor o poder que você traz da recorrência, a sua história fala, muito, muito sobre você, cara. Qual que é o teu próximo passo? Quando você olha para um horizonte daqui a 5 anos, por exemplo, 2 anos, que o digital, né? 5 anos, eu acho que 5 anos tá quebrado atrás, 2018. Então, assim, o que você vê? Qual é o próximo passo? Eu sei que provavelmente você está escalando muito forte, como o maior, talvez, do Brasil nesse campo da recorrência, mas o que você enxerga de
decisão da sua empresa e como você está vendo o mercado aí nos próximos, vamos botar então 2 anos. Tá. Cara, o meu alvo é continuar fazendo o que a gente está fazendo agora em termos de ampliação. Eu não pretendo criar novos produtos, não pretendo nada disso. Eu pretendo escalar, né? Escalar tem a ver muito mais com repetir do que com inventar. Então, nesse momento, o que a gente tem? A gente tem um processo de vendas com inside sales bem funcional para a base do nosso programa. Minha porta de entrada é um produto de R$ 5.400, que é o programa Revolução da Recorrência, que é um programa muito estruturado para o cara que está começando, ou seja, eu pego um cara do zero, completamente, um profissional liberal que flerta com o mercado digital, que às vezes nem conhece, às vezes nem me conhece. E ele vai passar por um processo com uma metodologia que é testada e validada, e ele começa a... Então, lembra do acelerador digital? Okay. Ele é o fundamento dessa metodologia do Revolução da Recorrência, entendeu? Então, já que você entrou na sua esteirinha de produtos, esse é o primeiro produto que você tem de 5.400. Em quanto tempo uma pessoa que está vindo do zero, ela tem já a recorrência dela, o produto dela lançando? A gente tem um desafio de 30 dias para ele colocar uma oferta no ar. Legal. Então, ele tem a capacidade de testar e validar o seu produto em 30 dias. Então, eu vou te eu vou travar minha pergunta, mas vou continuar falando assim, beleza. Continua com a tua esteira. Eu queria entender a tua esteira hoje. Se você puder falar valores, não sei se dá para entrar em todos esses aqui. Posso falar sim. Então, a gente tem na base esse programa, né? Eu poderia dizer que o começo da esteira seria intermediário, né? Porque abaixo disso, a gente tem o quê? Tem os conteúdos gratuitos, tem podcast, a gente tem eventos bilhetados online e ao vivo, né? Okay. Então, seria a base dessa esteira, né? Então, o Viver de Recorrência, que a gente fez agora, recentemente, inclusive, um baita sucesso. Foi uma cura, inclusive, pra mim. Porque a gente... Só agora que tu fez, depois daquilo lá? O trauma se arrastou até agora? 7 anos depois, cara. Que legal. E aí parabéns. Foi assim, foi mágico, assim. Como é que ficou a tua cabeça antes do evento, assim, questão... Em paz, porque eu já entrei com tudo pago, né? Diferente. Eu fiz tudo diferente. Eu não entrei precisando vender nada. Eu entrei leve. Eu entrei para entregar o meu melhor pra galera. Se eu não vender, tá e foi absurdo, cara. Em termos de conversão, foi poderosíssimo. Mas essa que é a parada. Tu entrou no desapego. Tipo assim, eu tava ali para entregar. Se vender, é consequência. Presente pra galera, sabe? Pra poder dar o melhor, pra poder conectar a comunidade, pra poder... Tipo assim, sabe aquele lance assim, meu modelo de negócio pede isso. Eu não tô fazendo porque eu quero fazer um evento, porque é legal fazer um evento, porque eu tô... precisando de um palco. Fazer um jogo sem pressão de jogo é muito bom. Eu tô fazendo isso porque a minha mensagem merece esse lugar de maior expansão. Foi essa a perspectiva, entendeu? Gostei. E aí eu tô fazendo por eles, em primeira instância, né? E a consequência disso, obviamente, se reflete no crescimento do negócio. Então, a base é isso. Eventos online, presenciais. Aí tem o primeiro produto. O primeiro produto, Revolução da Recorrência. Pega o cara do zero... E levo ele em 30 dias e 1 ano de processo renovado, e ele pode ir renovando com a metodologia e acompanhamento. O cara botou 1 mês, 2, 3 meses, ele está explodindo na recorrência. Ele, quer um passo. 2, 3 meses ele não está explodindo. Ele validou o produto, ele começou a fazer as primeiras vendas dele. Ok. Ele vai explodir com 6 meses de trabalho ou mais, assim, tá? Okay. Então, tipo, 6 meses seria um tempo ótimo para ele testar a oferta, viu que é o que ele quer, identificou o melhor processo de vendas dele, identificou um processo de marketing replicável. A gente vai ajudando ele a pensar esse produto e depois o negócio. Okay. Então, é essa perspectiva. Então, ele está lá do zero e ele começa esse desenvolvimento. Depois disso, eu tenho o quê? Eu tenho uma mentoria. Só que ela não é condicional ao programa. Isso é um detalhe do meu modelo. A mentoria ela é espelhada em termos de desafios em relação ao programa. O que eu quero dizer com isso? O meu programa ele tem desafios que vão de o primeiro cliente até esse cara fazer 1 milhão por mês. Tá? Na mentoria é a mesma coisa. Exatamente igual. Só que ele pode fazer isso como? Com um nível maior de acompanhamento. Ele tem um acesso maior, ele tem consultores auxiliando diretamente o projeto dele de forma personalizada nesse nível a mais. Esse programa quanto tempo e ticket esse é? Esse programa ele custa R$25 mil por semestre. Ok. Tá? Então, 25.200 por semestre.
Depois, eu tenho um grupo de mastermind. A mentoria ela se desdobra em 2, mesma coisa, mesmo valor, mas grupos distintos. Pessoas que estão do 0 até 21 mil por mês, pessoas de 21, grupo, 50, 100, 200 mil por mês. E o meu próximo programa é o Mentalidade Master, que é o meu grupo de mastermind, que são pessoas que faturam no mínimo 100 mil por mês. No mínimo, é uma linha de corte. E tem caras lá que fazem 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, e alguns até um pouco mais. Pedro, o que você acredita? Rapidinho, só fechando, né? É só contextualizar. O que é o Master, né? Só para eu entender também, no caso, em diferenciação. O Mentalidade Master, a diferença, é engraçado. O conceito é o seguinte. Na mentoria você paga para aprender, no Mastermind você paga para ensinar. Basicamente isso. Mas assim, de forma objetiva, né? A proposta do Master é a criação de um ecossistema. São empresários do mercado digital que escolhem abrir as estratégias do seu negócio de modo bem inner circle, assim, fazer negócios entre eles. É uma cultura que a gente cria de ecossistema mesmo, de um ajudar o outro, de Legal. Você ter sociedades lá dentro. A gente estimula esse negócio e temos experiências imersivas que não tem programa, não tem cronograma, é um outro jogo. É um jogo para um cara que está num nível realmente até mesmo de entendimento, de contribuição dele para o mundo, de influência, cara, eu levo projetos sociais lá dentro que a gente apoia, eu fomento um ecossistema de caras que escolhem desenvolver suas vidas e seus negócios e querem ir além simplesmente do lucro nos seus negócios. Isso aí é ano. Anual, R$80 mil por ano. Legal. Tá? E tem também 2 cadeiras, enfim, tem desdobramentos assim. A gente gosta de estimular 2 cadeiras. 120 mil 2 cadeiras nesse programa. Isso, momento 2023, né? Deixa eu pontuar aqui. Sei quando vai acontecer. Potencialmente, a próxima Você tá em 2050, esse negócio tá 1 milhão por ano aí. E aí, essa é a perspectiva. E no topo é a consultoria, né? E aí a consultoria é caso a caso. Sim. Mas a média dos contratos é entre 240 a 500 mil. Mentoria with you. 1 milhão por ano. Aí depende do projeto, depende do... A mentoria ela é for you, é with you, faço por você, faço junto com você. A mentoria... Não, a consultoria, desculpa. A consultoria, normalmente, ela é o quê? Eu gosto da presença do CEO da empresa, junto do processo, e o time dele junto, na sala. Uhum. Né? E aí sou eu e o meu sócio instruindo aspectos que a gente levanta, totalmente artesanal. A gente levanta as necessidades e problemas daquele negócio e a gente vai, através de sessões específicas, resolvendo cada um daqueles pontos. É o valor, a entrega, tudo caso a caso. E fazendo tudo o que é necessário para tal. Então, enfim, se eu preciso, cara, mobilizar a equipe do cara para que eles possam executar o que a gente quer, a gente cria uma imersão ou na empresa do cara, ou no nosso escritório, enfim, a gente vai artesanalmente identificando a necessidade daquele projeto e eu só consigo atender 4 por ciclo, né? Então, ou seja, só entra outro, sai um e entra outro. Basicamente assim, eu vou renovando Legal. De acordo com a saída de um cliente e normalmente esse cliente sai, ele vai pro Mentalidade Master, que é meu grupo de mastermind. Legal. Então, a gente vai fazendo esse aspecto. Pedro, tem uma última pergunta a fazer. Olhando para o mercado futuro, né? A gente está agora em 2023. Uhum. Eu tenho uma opinião, né? Mas olhando para o mercado futuro, principalmente no digital, o que você enxerga, né, para o mercado futuro? Porque nós temos uma realidade de 2020, principalmente, que ela nunca mais volta. Foi uma coisa totalmente atípica. Sim. Que aconteceu na pandemia, de questão de loucura, de plim, plim, plim. Pode acontecer outra pandemia também, né? Mas, enfim. Tomara pensando que não. nisso. Mas, assim, o que você... Sem que tenha pandemia, o que você vê aí pro mercado daqui para frente? O mundo acabar com a inteligência artificial. O Ultron aparecer. Para Marte. Robôs tomarem conta da humanidade. Né? A gente virar um futuro distópico onde... De virar escravo dos robôs. Vai ter que, meu irmão, tem que ficar forte. O Diego Gil já tá num caminho aí da parada. Né? Sobrevivência, ficar forte. Tem bastante gordura. Vou para Marte. Se tiver campo de golfe lá, eu tô feito. Vai lá, completa. Mas o que você vê, cara, no mercado futuro daqui para frente?
porque a gente está no momento do digital que a gente vê pessoas passando dificuldade no momento digital. Alguns players do mercado, principalmente que eram grandes, assim, estão reclamando, tipo assim, caramba, o ROI caiu, não tá a mesma coisa, tá mais difícil. O que você enxerga para o mercado? Cara, assim, eu vejo que existe em todos os lugares do mundo vai ter gente fracassando ou gente tendo sucesso, né? A gente tem... foi engraçado um dia, né, que eu tirei uma foto, vi um casal pedindo esmola nos Estados Unidos, aí eu tirei uma foto e mandei para um amigo meu, né? Aqui também tem, né? Entendeu? Tipo, cara, então assim, existem pessoas fracassando e pessoas indo bem em vários lugares. Obviamente o ambiente ele influencia, mas não determina, sabe? Muito bom. Então, esse ponto para mim é um ponto importante da gente olhar. Sim. O mercado digital, ele está num processo de profissionalização. E eu não vejo nada assim de muito alarde, ou simplesmente é assim. Essa é uma realidade. Tipo, a gente viveu um momento de início de mercado como o início de qualquer outra indústria. Quando você chega, por exemplo, numa cidade que não tem nada. E aí vem um cara visionário e vai lá e constrói alguma coisa que começa a valorizar aquela cidade. Outras pessoas começam a comprar os terrenos em volta e tal. E aí o fomento daquele ecossistema faz o quê? Faz aquilo crescer. A diferença é que o digital é um pouco mais rápido. Você não pode papar mosca. Exatamente. Então a perspectiva, na minha visão, ela não tem nada de diferente dessa realidade. Existiu um momento no mercado digital onde a gente não tinha precificação, onde a gente não tinha... Só que se você olhar, hoje a gente está num momento muito melhor do que lá atrás. E isso, sei lá, pode parecer esquisito, mas, cara, quem imagina alguém vender alguma coisa de 200 mil reais através da internet? Verdade. Lá atrás. Hoje você tem os grupos de mastermind de 250 mil. E pessoas que pagam felizes. E tiram muito valor de programas nessa magnitude de preço. Muito mais. Você entende? Mas antes isso era inconcebível. E a gente tem uma cultura até de pagar bem nesses serviços. Você vê que tem muita gente que trabalha, que vende para a Europa, fala, cara, os caras compram no mercado lá, às vezes está engateando, eles não pagam o que a gente paga aqui não. Então, essa é uma perspectiva. Né? Então, assim, e você tem players que acabam fomentando isso, estimulando o crescimento desse mercado. A gente tem muitas pessoas que estão abrindo o mercado. A gente está num Brasil que, cara, é continental. Né? Então a gente está falando de 200 milhões de pessoas, a gente tem uma realidade onde 100 milhões de pessoas têm acesso à internet. Isso é maluco. A gente olhar, a gente tem 60 milhões, 70 milhões que compram na internet. Ou seja, a gente tem 30 milhões para começar a comprar e a gente ainda tem mais 100 milhões que não tem nem acesso à internet, que precisam ainda começar a ter acesso. Então, na verdade, a gente tem um mundo de abundância bizarro. Só que, às vezes, a gente fica tanto no viés da bolha, ou ouvindo, né, os nossos círculos de proximidade, que falam, tá ruim, não sei o quê. Cara, pra mim não tá ruim, não. Tá maravilhoso. E é muito legal porque, se você é alguém sério e quer construir um negócio de qualidade, vai ficar só melhor ainda. Por quê? Porque aquela coisa de fazer qualquer coisa que a pessoa vai comprar, ela começa a perder força. Vai profissionalizando o mercado. E isso é maravilhoso, porque as pessoas começam a ter acesso a serviços melhores, você se puxa para poder fazer entregas melhores. Pô, não se ouvia falar de sucesso do cliente. Hoje em dia isso é pauta de mastermind, é pauta de... antes era... fazer ofertas. Façam ofertas. Vende, dança, quem tá aí sacou? Dentro, vamos fazer o próximo Isso é horrível, sacou? Sempre foi. Eu sempre bati contra essa perspectiva e era tratado como maluco em alguns lugares. Tipo, pra que isso? Né? Mas tem dia pro próximo, cara, não, mano, pra que não? Você tem que entregar o produto, pô. Você tem que fazer o melhor. O cara tem que ter resultado na parada, entendeu? E aí você vê caras que pregavam essas historinhas ficando pelo caminho. Isso é maravilhoso, pô. Eu quero que esse cara fique pelo caminho mesmo. O cara fazendo um negócio que não tá entregando valor. Sim, perfeito. Pô, entendeu? É essa perspectiva. E assim, cara, a gente vai ter, na minha visão, cada vez mais espaço
para quem quer fazer as coisas de verdade. Você falou uma coisa importante, entraram profissões no mercado, literalmente profissionalização, porque entraram profissões no mercado que antes não existiam no mercado digital. O Camose falou uma coisa interessante que eu nunca vou esquecer. Na Advance, foi na imersão do Fábio. Descobriram do digital que o vendedor vende. E que é uma parada, tipo assim, cara, sempre foi assim, né? Sempre e, tipo, você não precisava de vendedor e as pessoas falavam que você não tinha que vender, era uma maluquice. Quem fazia venda era o suporte resgatando venda do carrinho, né? Isso, quando fazia, né? Porque antes era só e-mail. Manda um e-mail, cara, uma vez eu manda o remarketing, manda um e-mail e acabou. Eu falei pra uma pessoa assim, não sei o que lá, pô, não tô conseguindo fazer vendas. Cara, você já ligou pra essas pessoas? Pra quê? Aí, tipo assim, ligar, tipo, pode. Desse nível. Sacou? Tipo, pode, cara, como assim pode, mano? Não, porque não tem que ser digital, né? Tipo, não é apertar o botão. E aí, isso daí, obviamente, é uma falha dos primeiros doutrinadores, né? Claro, educadores, né? De um modo geral, né? E isso acaba sendo refletido e perpetuado. É a mesma coisa de comunidade de graça. Por que não se cobrava por comunidade? Porque alguém um dia chegou e falou, a comunidade é o bônus que não tem nem preço. Você lembra dessa história? Era uma copy lá pronta, vista de um gringo, que foi replicada e foi tida como regra. Verdade. Preço terminado em 7. Sacou? Verdade. Tipo, cara, porque psicologicamente, cara, quem testou isso? Isso é um folclore, cara. Isso é um folclore. O feio converte. Tipo, cara, beleza. Aí você pensa, né? Por que o cara faz não? Porque o cara faz lá um negócio mega produzido e não vende tanto quanto o negócio feito no celular. Só que, pô, não é o feio que converte. É maior conexão. Né? Sim. Então, tipo, essas coisas são... Pra mim, o mercado digital, ele precisa entrar cada vez mais nesse lugar de questionar essas ditas verdades absolutas, entendeu? Não pode começar com mentoria, não é? Exatamente. Cara, como assim? Isso é irrazoável. Se você vai ter mais proximidade, se você vai ter mais conexão, né? Sim. Por que não começar com a mentoria? Recorrência dá trabalho. Exato, são mitos. Eu acho que foi muito legal narrativa, né? Que você trouxe agora. De acordo com a sua conveniência. Né? Isso é muito bom. As pessoas não ficarem dogmatizadas. Pedro, cara... Foi extraordinário, muito parabéns pela sua jornada, eu não conhecia a sua jornada, tô vendo você progredindo cada vez mais, tenho interesse até em conversar contigo, acho que recorrência é uma coisa que, não só ele está falando, mas lá na própria mentoria eu vi um cara que vocês conhecem, que é o Russell, falar, cara, high ticket, ele tem um teto, a recorrência não. O Russell sempre ele mesmo falou em recorrência. Exatamente. Legal. Ele virou recorrência 100%. Legal acordar todo dia sabendo que você tem daqui a pouco 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão por dia, sem estar às vezes nem sequer entregando alguma coisa fora a base que você tem. Enfim, é um papo que senão não acaba aqui. Pedrão, muito obrigado, cara. Valeu, mano. Obrigado aí pela sua participação. Valeu, cara. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do podcast 1%. Compartilhe aqui, deixa o seu carinho, o seu like, deixa a sua pergunta que a gente conecta com vocês. Beijo no coração. Tamo junto.